vamos à nossa última, mas não menos importante, sessão de hoje, que é onde nós estamos amalgamando unidade política e direito à educação, que me parece que estão relacionados. Então, nós teremos os nossos dois expositores, que vão ter o mesmo tempo que eu teriam, o professor André Marenco, que é professor titular do Departamento de Ciências Políticas e do Programa de Pós-Graduação em Políticas Públicas dessa universidade. Ele é comendador da Ordem do Mérito Aeronáutico, membro do Grupo de Pesquisa de Instituições Políticas Comparadas, foi coordenador da área de Ciências Políticas na CAPES, membro do Conselho Superior da CAPES, trabalhou vários momentos nessa área, foi da diretoria da Associação Brasileira de Ciências Políticas, ele é membro do Conselho Universitário, fomos colegas, e tem trabalhado extensamente sobre instituições políticas comparadas, reforma política, políticas públicas. E também sobre atos da política municipal. Muito obrigado pela sua presença. Ele abreviou uma estada em Paris para estar aqui. E a professora Sônia Ogiba, que é psicanalista, membro da Associação Psicanalística de Porto Alegre, do Instituto Apoa, é professora da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Fazemos parte da nova diretoria da Associação de Docentes das Universidades Federais de Porto Alegre. Tem pesquisado o campo de formação de professores, curso de licenciatura, estudos sobre linguagem, corpo, sujeito e cultura. E àqueles que fizerem boas perguntas, ela vai dar um exemplar do livro sobre Política Nacional de Educação. Muito obrigado. Estou com a palavra, professor. Bom, obrigado, Zé Vicente, obrigado, Ileia, pelo convite, sempre muito estimulante, é um prazer estar aqui também com a professora, compartilhar essa mesa com a professora Sônia Ogiba. Eu fiz um recorte dentro desse tema tão amplo, modernidade política, e o recorte que eu fiz é o fim das democracias. Tem um clipezinho. Essa semana eu fiz um curso aqui na Edurgs de produção de vídeos em smartphones, então eu já fiz um clipezinho. Não sei se vai ter, porque ele tem som. Não sei se... É rápido. Bem, os últimos anos foram marcados, de um lado, pela ascensão de um conjunto de lideranças políticas, seja em países com forte tradição democrática, como os Estados Unidos, mais recentemente o Reino Unido, a Itália, enfim, de lideranças que têm sido chamadas de populistas autoritários, e também a publicação de uma série de obras, algumas das quais ali apresentadas. Para ir para frente é aqui, né? Não. Procurando analisar esse fenômeno e perguntando-se sobre se estaríamos vivendo uma era do fim das democracias, né? Em que medida lideranças, né, como Rodrigo Duterte nas Filipinas, Viktor Orbán na Hungria, Kaczynski na Polônia, Matteo Salvini na Itália, Recep Erdogan na Turquia, Putin, Bolsonaro, sem esquecer Boris Johnson e
Donald Trump, em que medida isso marca uma mudança na configuração das democracias liberais contemporâneas. Para além desse, digamos assim, dessa ponta do iceberg, quando a gente olha alguns dados, alguns elementos, de fato, eles nos mostram uma situação que é inquietante. Por exemplo, dados da Freedom House, minha cadeira ficou um pouco... Dados da Freedom House, expostos naquele gráfico, a Freedom House é uma organização que faz um monitoramento de democracia. Desde 1972 eles fazem um monitoramento de democracias. Hoje eles acompanham cerca de 200 países no mundo e anualmente eles dão notas em função de liberdades civis e direitos políticos em cada país no mundo. E esse é um dado do relatório 2019 e ele nos mostra que nos últimos 12 anos, né, há uma reversão num certo padrão com mais declínio, ou seja, mais países que têm apresentado retrocesso no seu desempenho, na sua performance democrática, do que aqueles que têm apresentado incremento, né, no funcionamento das suas instituições democráticas. O mesmo dado também da Freedom House mostra alguns países que têm, sobretudo, puxado essa tendência. Em primeiro lugar, o caso da Turquia, alguns países na África, na Ásia, o caso da Hungria, que é um país que chegou a ser classificado como democrático e que vem apresentando retrocessos importantes. Então, há um cenário em relação às democracias liberais, no conjunto do mundo, que vem sendo objeto de reflexões, e o próprio título de vários daqueles livros que eu mostrei ali, a capa, Como as Democracias Morrem, Como as Democracias Chegam ao Fim, O Povo contra a Democracia, Cultural Backlash, né, nos mostra o quanto essa é uma questão palpitante e que, de alguma forma, está no centro da agenda da reflexão sobre política e sobre o futuro, enfim, das democracias no mundo. Quando a gente pensa em democracias, de alguma forma, nós temos de reconhecer que toda a nossa gramática política ocidental, a nossa linguagem, não só sobre democracia, né, a nossa linguagem, os nossos conceitos, nos remetem a duas grandes revoluções, conceitos como cidadania, democracia, liberdades, accountability, inclusão, participação, quaisquer outros, né? Tolerância, etc., que de alguma forma nós podemos pensar e que são alvo, em grande parte, de uma reação conservadora, né, de uma onda conservadora hoje no mundo. Quando a gente pensa nesse conjunto de valores que nós supunhamos tão consolidados, tão resolvidos, né, eles nos remetem, enquanto origem genética, a duas grandes revoluções que moldaram o mundo tal como no mundo, né, no qual a gente vive hoje. Uma primeira é a Revolução Inglesa de 1689, também chamada de Revolução Gloriosa, que nos legou não só a Bill of Rights, a Carta de Direitos, mas também toda uma tradição de governo constitucional, da ideia de que o governo legítimo é aquele que é responsável. Por responsável, entenda-se, aquele que é obrigado a prestar contas a alguém, alguma outra agência, né? Ou ao povo, ou aos eleitores, aos seus representantes, etc. E toda uma tradição de limitação no exercício do poder político, tradição de tolerância religiosa, enfim, uma tradição de direitos civis e direitos liberais. A outra grande revolução da qual nós somos herdeiros, né, e essa herança de alguma forma está em jogo, é a Revolução Francesa, que nos legou a quebra, né, de hierarquias adscritivas, hierárquicas, aristocráticas, e o início de uma concepção de igualdade que vem se desenrolando no mundo até hoje. Quando nós reivindicamos voto, quando nós reivindicamos o direito de contestar ou de opor-se a um governante, ou quando um jovem ingressa na universidade pelo sistema de políticas afirmativas,
de alguma forma, isto nos remonta, se nós formos desatar o fio da meada, vai nos remontar a essas duas grandes revoluções que marcaram o mundo atual e cuja tradição talvez esteja, nesse momento, em xeque. Essas duas revoluções produziram, né, trajetórias, e é importante falar no plural, que podem ser de forma estilizada, quer dizer, simplificada, reduzida, compreendidas como processos de expansão dos direitos de cidadania. E que alguns autores, como Tate Marshall ou Rainer Bendix, simplificaram na ideia de três fases de expansão do conceito e, sobretudo, dos direitos de cidadania. Uma dimensão civil, no qual, sobretudo, a questão do acesso à justiça, da isonomia, né, perante a justiça foi a questão fundamental. Uma vez que os indivíduos são reconhecidos como sendo iguais, formalmente iguais, a grande questão passou a ser o exercício de direitos políticos, ou seja, sobretudo, à medida em que os indivíduos são reconhecidos como iguais e que é reconhecido que só é legítimo um governo que provém de uma escolha, de uma autorização por uma instância legislativa ou parlamentar, a grande questão passa a ser quem tem o direito de participar desse processo de escolha de representantes que constituem a fonte do poder político legítimo. Essa não foi uma questão simples, se nós pensarmos, o primeiro país que de fato instituiu sufrágio plenamente universal foi a Nova Zelândia, em 1900, né? A Inglaterra, que é a pátria das grandes revoluções liberais, só foi introduzir plenamente o sufrágio masculino em 1918 e o sufrágio feminino em 1928. E a França, né, alma mater da grande revolução da cidadania, só introduziu o direito de voto às mulheres em 1945. 45, até então as mulheres não votavam na França. Portanto, essa é uma questão que foi complexa, longa, conflituosa, né? Mas foi, sobretudo, e vem dessa história, dessa tradição, desta vertente. E, finalmente, quando os indivíduos são reconhecidos como iguais perante a lei, como portadores de direito de escolher seus representantes e, portanto, ter suas preferências consideradas na definição, na decisão sobre políticas públicas, a grande questão passa a ser o contraste entre a igualdade de prerrogativas e a desigualdade de provimentos, né? E, portanto, sobretudo após a Segunda Guerra Mundial, toda a expansão da dimensão social da cidadania. Estou dizendo tudo isso aí para nós compreendermos que a gente descende de uma longa história, longa, complexa e tortuosa história, né, que vem dessas duas grandes revoluções e que produziu resultados que foram diferentes de contexto para contexto. Um segundo elemento complexo é que esse edifício no qual vivemos hoje, democracias liberais, foi produto de três vetores também diferentes, de três conjuntos de ideias, ou de conceitos, ou de princípios. Isso nos lembra um grande cientista político argentino, já falecido, chamado Guillermo O'Donnell. Há uma dimensão que é republicana, que é a ideia, né, da impessoalidade, da isonomia, do controle, né, da separação entre público e privado. Há uma dimensão democrática, que é a ideia da maioria como princípio de governo, como princípio de tomada de decisão legítima, e há uma dimensão liberal que tem a ver com a ideia de direitos civis, de proteção do indivíduo frente ao despotismo, né, das autoridades governamentais. O problema é que essas três dimensões, obviamente, elas têm convergências, elas têm áreas de sinergia, mas elas também têm áreas de conflito, de atrito, né, de sobreposição. Por exemplo, né, o debate presente no Brasil, quando setores do judiciário dizem, em nome do combate à corrupção vale tudo, em nome do combate à corrupção eu posso suprimir certos princípios básicos do ordenamento do Estado de Direito, por exemplo,
a garantia do processo legal, a garantia de defesa, etc., de alguma forma eu estou contrapondo uma dimensão republicana a uma dimensão liberal. Quando, por exemplo, num já famoso texto, o ministro Barroso, do Supremo Tribunal Federal, diz: olha, a questão no Brasil é constituir uma vanguarda iluminista que seja capaz de exercer um efeito contra-majoritário, eu estou, de alguma forma, contrapondo uma dimensão republicana a uma dimensão democrática dentro desse ordenamento, dentro desse edifício, né, complexo, longo, enfim, das democracias liberais, tal como as conhecemos. Como a gente pode pensar a crise dessas democracias? Inicialmente, numa primeira abordagem, de alguma forma nós podemos pensar de duas formas. A partir de um olhar pessimista, né, que consideraria o seguinte: democracias, e quando eu falo em democracias, eu estou falando em democracias liberais. Democracias são um acidente na história da humanidade, né? Se nós pensarmos que democracias, ali o gráfico não ficou bem claro, mas eu vou explicitá-lo, apresentando-as de uma forma bem generosa. Eu estou considerando, por exemplo, como democrático a experiência da polis ateniense, onde mulheres escravos estavam excluídos. Mas eu estou considerando, vá lá. Né? Mesmo fazendo isso, mesmo adotando fronteiras assim meio flexíveis, alguma coisa que eu possa chamar de democrático corresponde a 0,01% do tempo entre a criação da agricultura e os dias atuais. É uma poeira na história da humanidade. Se eu adotar um critériozinho um pouquinho mais restrito, entender a democracia como poliarquias, né? Uma combinação de pluralismo político, né? Direitos de oposição, etc., com voto universal, eu vou encontrar isto no século XX, talvez só na segunda metade do século XX. Né? E ao longo da história da humanidade, alguns experimentos, digamos assim, de inclusão, a polis ateniense, né? As cidades-república no final da Idade Média, no início do Renascimento, no norte da Itália, como formas autônomas de poder em contraposição ao Sacro Império Romano Germânico, e tiveram uma existência relativamente efêmera e foram substituídas por formas autocráticas, oligárquicas de poder. O mesmo não poderia acontecer com as modernas democracias e no século XXI elas serem substituídas por outros modelos de decisão política, de ordenamento político, como teocracias fundamentalistas, meritocracias tipo chinesa, etc. Né? E até que ponto, numa perspectiva mais pessimista, democracias constituem um acidente, né? Uma exceção na história da humanidade, e, portanto, né, algo que, de alguma forma, naturalmente poderia desaparecer. Uma perspectiva um pouco menos sombria, um pouco mais otimista, consideraria o seguinte, que democracias liberais, desde o final do século XIX, início do século XX, vêm apresentando ciclos de expansão e retração. Né? Pelo menos 3 grandes ciclos podem ser observados. Né? O próprio Albert Hirschman, um grande sociólogo e economista norte-americano, também já falecido, tem um livrinho muito legal, muito interessante, muito instigante, chamado Retóricas da Intransigência, no qual ele nos mostra como, só vou voltar um pouquinho aqui, esse processo estilizado de expansão do conceito e dos direitos de cidadania não foi tão simples assim. A cada onda de direitos civis, políticos, sociais, foi sucedida por ondas de reação muito fortes, onde esses direitos sempre foram muito fortemente questionados. O mesmo sucede em relação quando a gente observa ondas de expansão da democracia. Uma primeira grande onda ocorre ali na virada do século XIX para o século XX, ela tem como motor as lutas pela expansão do direito ao voto. Né? E é o momento em que a questão do sufrágio universal,
Na Inglaterra, terra, né, da tradição parlamentar, de liberdades civis, etc., até 1832, o primeiro Reform Bill, o percentual de cidadãos, de indivíduos com direito a voto era 0,6% da população. Né? Não bastava apenas renda, mas, além disso, propriedade rural. Na segunda reforma eleitoral, em 1867, chega a 6% o percentual. Né? Então, a grande questão, digamos, naquele momento da virada do século XX, é a questão do sufrágio universal. Tem filmes, as sufragistas, que nos mostram um pouco isso aí. No final da Primeira Guerra, de alguma forma, a questão do sufrágio universal masculino é resolvido em grande parte dos países mais desenvolvidos, como Inglaterra, França, Estados Unidos, etc. Ainda não o sufrágio feminino. A essa onda de expansão, digamos, de direitos, de participação, de alargamento, né, do contingente com direito a voto, sucede uma onda reversa a partir dos anos 20. A ascensão do fascismo na Itália, o salazarismo em Portugal, a partir de 1926, um pouco mais tarde o franquismo, a ascensão do nazismo na Alemanha, os modelos corporativos, né, adotados em muitos países. É um momento, inclusive, em que ideias autoritárias ou totalitárias, lembremos, por exemplo, da obra do Carl Schmitt, né, ganham vigor e audiência. Uma segunda grande onda de expansão de democracias ocorre no final da Segunda Guerra, 1945. Aí não só as velhas nações que haviam vivido experiências não democráticas, autoritárias ou totalitárias, o caso mais importante talvez seja o da Alemanha, mas sobretudo é um momento em que há descolonização, a criação de novas nações, eu acho que o caso mais exemplar é da Índia, né, e que passam por razões diferentes a incorporar uma agenda de instituições democráticas. O Brasil, a partir de 1945, vive seus primeiros momentos de competição eleitoral efetiva, que não tinham acontecido durante a sua primeira república. Essa segunda onda encontra um limite, né, a sua extensão máxima nos anos 60, quando começa, ela reverte-se, né, numa onda autoritária, golpes militares no Brasil, em outros países da América Latina, na Indonésia, no sul da Europa, e entre os anos 60 e 70, né, por exemplo, na América do Sul, à exceção de Colômbia e Venezuela, todos os demais países viviam governos militares. O sul da Europa, Portugal, Espanha, Grécia, Turquia, Coreia do Sul, enfim, quer dizer, há uma onda autoritária, uma onda reversa, né, entre os anos 60 e 70. De forma simbólica, talvez, um marco inaugural de uma terceira onda democrática tenha sido a Revolução dos Cravos, em 25 de abril de 74, em Portugal. Ela marca uma nova expansão de democracias. Portugal, no ano seguinte, a morte de Franco e a redemocratização na Espanha, a redemocratização na Grécia, depois na Turquia, na Coreia, nos anos 80, ciclos de redemocratização na América Latina, um pouco mais tarde a queda do muro e processos de democratização complexos, enfim, no leste europeu, na Ásia, em países na África, marcam um ciclo, talvez o maior, de expansão democrática. Esse ciclo, né, talvez tenha conhecido a sua fronteira mais longínqua, a sua última fronteira, também simbolicamente, na Primavera Árabe dos anos 2000, 2010. Se a gente quiser tomar assim, uma referência, eu diria o golpe do general Sisi no Egito, em 2013, talvez seja um marco do esgotamento dessa terceira onda democrática. Naquele momento em que ela está chegando a sua fronteira, que são os países árabes e de tradição islâmica, de alguma forma ela
começa a viver um processo reverso, tal como aquele dado que eu apresentei anteriormente da Freedom House nos mostra. Aqui, só para a gente olhar, aqui já é uma outra base de dados, uma base de dados da Videm, que é uma base de dados organizada na Universidade de Gothenburg, né? Eles têm dados fantásticos, eu sugiro, é só botar ali Videm, né, no Google, vocês vão chegar. É impressionante, eles têm para 200 países no mundo, mais de 2.000 variáveis em séries temporais que no mínimo vêm desde 1900, em alguns países desde o século XVIII. Né? E aqui é um dado sobre democracias liberais. Né? O azul ali, o mais azul, são, digamos assim, os mais democráticos do ponto de vista dos parâmetros de democracias liberais. Isso aqui é uma coisa importante para vocês saberem. Sempre mais azul é melhor. Mais azul é mais democrático. Né? Mais vermelho é o contrário. O caso americano comprova. O Obama é azul, os democratas são azuis, o Trump é vermelho. Tem outros presidentes que também são vermelhos, que escolheram o internacional recentemente. Bem, então ali, quanto mais azul. Em 1900, que nós tínhamos de democracias liberais, é um pedacinho da Europa, França, Reino Unido, Suécia, alguma coisa assim, e alguma coisa da América do Norte, e depois lá a Nova Zelândia, que é o nosso grande pioneiro. É o primeiro país a introduzir sufrágio universal masculino e feminino em 1900. 1940, que talvez seja o clímax da onda reversa, né? Aquela marcada pela ascensão de regimes autoritários e totalitários, a gente tem ali um pouquinho na Europa, na Inglaterra, Reino Unido, Noruega, América do Norte, Austrália. E a Nova Zelândia sempre lá, firme. 1960, talvez seja o auge da segunda onda democrática, aumenta um pouquinho. Né? Aparece um pouquinho mais ali a Colômbia, continua a Austrália, a Índia, né? Nova Zelândia, um pouquinho mais na Europa, mas a Península Ibérica ainda continua fora, os países escandinavos. Basicamente, nos anos 60 e 70, a democracia são um fenômeno do hemisfério norte, talvez exceção da Austrália. Em 1980, já um impacto da terceira onda de democratizações na Europa, no sul da Europa, na Península Ibérica, na América, início de democratização na América do Sul, mais ou menos ali, dá para chamar atenção, por exemplo, ali no sul da Europa, um caso que é Botsuana, que é um país que, sul da África, né? Botsuana é um país que tornou-se democrático e vem mantendo a sua democracia desde então, uma expansão um pouco maior na Europa e mais ou menos esse cenário. Aqui em 2013, que é o auge da terceira onda, aí a gente já tem, de fato, uma dispersão maior em termos de democracias representativas, democracias liberais, né? Na América do Sul, na América Latina, Brasil, Uruguai, Chile, América do Norte, quase toda a Europa, a Mongólia, não chegando ainda, mas já é um azulzinho mais forte. Não aparece ali, mas há um caso que eu vou mencionar depois, que é Cabo Verde. E aqui 2018 já deu uma mitigada, né, no azul. Já diminuiu significativamente um pouco o nosso azul. Se a gente olhar nos dados da Videm, Videm é Variações de Democracia, é o nome do projeto. Né? Olhando entre 74 e 2018, ou seja, nesse ciclo, digamos, esse período de terceira onda de processos de democratização, 79 países tornaram-se democráticos, ou conheceram processos de transição em direção à democracia, de regimes não democráticos para regimes democráticos, produzindo um total de 91 transições. Alguns, né, apresentaram instabilidade, ou seja, foram voltar. Né? Essas transições, hoje, analisando retrospectivamente, elas podem ser classificadas em diferentes resultados. Né? Há países que produziram colapso, ou que se encontram num quadro de colapso em relação ao processo de democratização. Seja por golpe, é o caso de Mali, ou mais frequentemente
por processos de decadência incremental. O caso da Rússia, desde 2000, da Turquia, desde 2014, Filipinas, com Duterte, Ucrânia, Nicarágua, etc. Em média, esses países conheceram ou tiveram uma estabilidade democrática em média de 10 anos, né? Nesse período de 44 anos. Há outros casos de retrocesso, ou seja, países que perderam, digamos, o seu desempenho em termos de accountability, em termos de possibilidade de oposição, retroagiu em relação a patamares que chegaram a ser alcançados. O Equador, a Polônia em 2015, a Hungria em 2010. De alguma forma, retrocesso e colapso, e sobretudo na modalidade de decadência incremental, tem fronteiras muito tênues. Eu tenderia, por exemplo, inclusive a pensar o caso da Polônia e da Hungria muito mais próximo do colapso do que do retrocesso. Há casos de estagnação, Líbano, África do Sul, Argentina, ou seja, países que não avançaram no sentido de sair de regimes não democráticos para regimes democráticos, mas com estagnações durante esse processo e com patamares que não chegaram a avançar significativamente. E há alguns casos de avanços importantes: Chile, Letônia, Espanha, Uruguai, Portugal e Cabo Verde na África. Eu vou voltar ao caso de Cabo Verde. Esses 79 países, se nós considerarmos a sua nota média, o Videm faz um ranqueamento, ele atribui uma nota, levando em conta uma série de elementos de direitos civis, liberdades políticas, etc. E as notas vão de 0 a 1. 0 é o pior, é o menos democrático, e 1 é o mais democrático. Esses 79 países que se democratizaram nessa terceira onda, eles aqui não estão considerando aqueles que já eram democráticos em 74. Em 74 tinha uma nota média de 0,278, 278, ou seja, muito baixa, muito próxima do zero. Esses mesmos países em 2018 têm uma nota de 0,480. É um avanço, mas não é um Abrastemp. Por exemplo, 0,480 é mais ou menos a nota do Paraguai. Então, em média, os 79 países que se democratizaram seriam, em média, com todos os problemas de vieses que médias produzem, seriam mais ou menos uns Paraguais. Né? Não é animador exatamente. E desses 79 países, 15 hoje são democracias liberais robustas. Melhor, 12, que corresponde a 15%. Desses 12, 6 são ex-repúblicas soviéticas: Tchequia, Eslovênia, Eslováquia, Estônia, Letônia e Lituânia. A Estônia tem uma explicação: se vocês olharem a bandeira da Estônia, ela é igual à bandeira do Grêmio, assim como a bandeira de Botsuana, que eu mencionei agora há pouco. Então essa é a explicação. Um na África, Cabo Verde; 2 na América Latina, Uruguai e Chile; e 2 no sul da Europa, Portugal e Espanha. Que causas a gente poderia buscar para tentar explicar esse estágio atual de estrangulamento, digamos assim, de esgotamento dessa terceira onda de democratização e desse ciclo de modelos que têm sido chamados na literatura de populismo autoritário ou de autoritarismo populista? Há pelo menos 2 grandes linhas de interpretação sobre esse fenômeno. Uma delas, que enfatiza sobretudo conflitos culturais, pode ser ilustrada por um importante livro lançado esse ano, em fevereiro desse ano, chamado Cultural Backlash, de 2 cientistas políticos, a Pippa Norris, da Universidade de Harvard, e o Ronald Inglehart, da Michigan. Né? E basicamente o argumento da Pippa Norris e do Inglehart é de que a questão de fundo, a causa, né, dessas mudanças no cenário democrático mundial tem a ver, sobretudo, com conflitos culturais dentro de cada uma das sociedades que tem enfrentado esse tipo de desafio. Um conflito entre o que eles chamam de valores pós-materialistas, entre os anos 70 e os anos atuais, sobretudo nas sociedades mais desenvolvidas, particularmente setores mais jovens, né? Mais afluentes do ponto de vista econômico,
teriam desenvolvido valores pós-materialistas, a ênfase na ecologia, na diversidade cultural, sexual, de gênero, etc. Ou seja, toda a valorização do pluralismo, da diversidade e de um modo de vida sustentável, e em grande parte esses valores que eles chamam de pós-materialistas teriam produzido uma reação que é particularmente uma reação geracional das gerações. Eles fazem todo um estudo de coortes geracionais, a geração do entreguerras e a geração do baby boom, né, que reagem a essa mudança cultural, e em particular em países em que segmentos geracionais mais idosos ou com um peso eleitoral maior, por exemplo, países com voto facultativo, onde a participação eleitoral é maior entre segmentos mais idosos, seriam as variáveis explicativas para dar conta da emergência dessas lideranças apresentadas ali, comentadas na vinheta, na nossa origem. Essa é uma boa explicação, uma explicação que provavelmente nos chame a atenção para aspectos importantes desse fenômeno. Com certeza, uma dimensão fundamental é essa reação cultural, né? E muito provavelmente ela é mais forte em função de variáveis geracionais, mas ela também tem certos limites para dar conta do conjunto do fenômeno, né? Se em alguns países, Itália, Hungria, Polônia, o peso ou viés, digamos, populacional, o viés demográfico de gerações mais idosas provavelmente seja uma variável importante, potente, para dar conta da emergência de reações à modernização ou aos chamados valores pós-materialistas, ela tem mais dificuldades para dar conta desse mesmo fenômeno, por exemplo, em países que também têm perfis demográficos semelhantes e que aparecem como aqueles de democracias liberais mais robustas. Uma segunda linha de interpretação, ela combina um mix de explicações econômicas e institucionais, ou seja, mudanças demográficas, mudanças tecnológicas. Os nossos painelistas, no painel anterior, apresentaram um conjunto de elementos importantes nessa direção, ao mesmo tempo que a própria internacionalização das economias teriam produzido um esvaziamento de agendas governamentais. Se nós pensarmos, por exemplo, na bola nas costas que o Obama leva, elege-se em 2008 e tem de enfrentar, né, tem um programa que é de expansão, por exemplo, do Medicare, dos programas sociais, de atenção à saúde, etc., e tem de enfrentar a crise econômica de 2008. Pensarmos o fracasso, de certa forma, do governo Hollande na França, o paradoxo do Syriza na Grécia, um partido de extrema esquerda que chega ao poder com um programa, uma plataforma de ruptura, né, e que tem de seguir lá o modelo da União Europeia rigidamente, ou ainda o caso do governo Dilma Rousseff, no início do seu segundo governo, eleita como uma plataforma desenvolvimentista e adotando desde o primeiro dia um programa econômico, enfim, ortodoxo, né? Quer dizer, isso de alguma forma nos aponta para um problema crucial, que é a medida em que agendas, qual é os graus de liberdade para agendas governamentais. E a base das democracias liberais, das democracias representativas, eu escolho um representante que vai defender as minhas preferências nos processos de decisão. Para que elas funcionem, é preciso que, de alguma forma, eu veja alguma eficiência nesse processo. Eu veja, né, que entre as minhas preferências e a decisão sobre políticas públicas, eu posso perder, as minhas preferências podem ser majoritárias, mas é preciso que haja alguma correspondência entre isto aí. E, basicamente, essa não correspondência, né, é talvez o que poderia estar na base desse processo. Aqui é preciso observarmos o seguinte:
A segunda onda que eu mencionei agora há pouco, a segunda onda de democratização, no pós-guerra, no pós-segunda guerra, ela ocorre paralelo à grande expansão dos welfare states, dos estados de bem-estar. Só para que a gente tenha uma dimensão do que isso significa, em 1945, por volta do final da Segunda Guerra, o percentual de gasto social em países como Estados Unidos, França, Alemanha ou Inglaterra não ultrapassava a 4% dos respectivos PIBs. Nos anos 70, nos Estados Unidos já chegava a 10%, e nos demais que eu mencionei ficava entre 15% e 20%. Hoje em dia, nos Estados Unidos está em 18%, mesmo depois de toda a onda liberal dos anos 70, 80, 90, nos Estados Unidos está em 18%, na Inglaterra em 20%, na Alemanha em 25%, na França e na Suécia acima de 30%. Gasto social sobre o PIB. Então, de alguma forma, nós vimos, desde a Segunda Guerra, uma expansão de democracias, chegando muito além do hemisfério norte, chegando em casos como Cabo Verde, Botsuana, América do Sul, Ásia, etc., paralelo a uma forte expansão de gastos sociais, expansão que talvez tenha chegado no seu limite, se a gente pensar nestes percentuais, né? E, de alguma forma, a terceira onda de democracias, ela ocorre, diferentemente da segunda, num contexto que é de crise dos welfare states. Crise marcada por uma crise fiscal, uma incapacidade de expandir, de levar além os gastos sociais e, ao mesmo tempo, por processos sociais, demográficos, tecnológicos, que alguns frutos do próprio sucesso dos welfare state, por exemplo, maior longevidade populacional implica mais demandas por previdência, né? Incremento tecnológico e de automação no mercado de trabalho significam menos empregos. Um dos trabalhos mais citados sobre os welfare states, que é os trabalhos do Sping Andersen, o Sping Andersen nos chama a atenção para o fato de que o que talvez seja o elemento nuclear dos estados de bem-estar modernos, na segunda metade do século XX, tenha sido o seu impacto, o seu efeito desmercadorizante. Ou seja, são políticas, e os casos exemplares são seguro-desemprego e previdência social, são políticas que exercem um efeito anticíclico, tudo bem, mas que retiram o indivíduo, o trabalhador, do mercado de trabalho, o colocam, de certa forma, numa bolha. Num contexto de maior longevidade populacional e mais desemprego, né? Em que medida é possível continuar expandindo a oferta de políticas sociais com esse viés desmercadorizante que foi a marca dos welfare na segunda metade do século XIX. Por outro lado, se governos e estados não fizerem sentido, se tanto faz votar em A e em B, porque as políticas serão iguais, obviamente esse talvez seja o elemento de base que leva ao descrédito das instituições representativas e dos partidos e ao caldo de cultura para populistas autoritários, como todos esses que nós estamos vendo hoje. Ou seja, democracias liberais, para que funcionem, precisam entregar resultados. O que implica, quase que a título de uma conclusão, já estou um pouco me estendendo, em repensar, quer dizer, democracias liberais na segunda metade do século XX se expandiram para quase todo o globo à medida em que produziram resultados do ponto de vista de segurança e proteção social, né? Talvez a grande questão hoje, para retomar uma agenda das mãos de autoritários populistas, seja repensar um modelo de welfare state que tenha não mais como centro da sua agenda políticas desmercadorizantes, como nos lembra muito bem o Sping Andersen, mas
E aí a palestra anterior me parece muito sugestiva. Há um economista, que essa semana ainda deu, um economista americano, ganhador do Prêmio Nobel de 2000, e essa semana ele ainda deu uma entrevista na Folha de São Paulo, em que ele disse que a questão talvez crucial no sentido de redução de desigualdades e de promoção de bem-estar social resida na questão da capacidade em redistribuir, não é redistribuir, mas produzir, redistribuir habilidades. Ou seja, mais do que talvez políticas ex post, como foram o corte, a matriz, o modelo das políticas de welfare no século XX, talvez um novo welfare e uma nova agenda combinando democracias liberais, economias de mercado e políticas de redistribuição de renda e de oportunidades e de redução de desigualdade, implique, sobretudo, numa agenda de ex ante, que possa promover maior igualdade de oportunidades e que talvez, ao invés de retirar o indivíduo do trabalho e do mercado, como foi a característica dos welfare do século XX, o insira, mas o insira em condições de maior igualdade de oportunidades e com possibilidades de equalização de renda. A moral da história, para resumir, para não alongar mais e para não dar mais círculos, é que é preciso encontrar uma agenda econômica e uma agenda de políticas de Estado que deem sentido às nossas democracias representativas. Do contrário, o futuro talvez seja o de vermos democracias simplesmente como acidentes, como poeiras, né, na história da humanidade. Obrigado pela atenção e paciência de vocês.